Bom dia. Bom Bom dia. dia, bom dia. Estão me ouvindo? Estamos. Bom dia, Amém. Renata. Bom dia, Cristina. Vamos Bom deixando dia. as meninas entrar devagarzinho. Todas aí. Teve um feriado, posso dizer que alguns tiveram um Bom feriado dia. prolongado, né? Renatinha está indo para o trabalho, né, Renata? Amém. Renata deve estar no trânsito. É, Que Deus dê força para ela. Estou Que Deus, indo, meu anjo. Agora, que Deus te dê força, minha filha, para mais um dia de amém. Eu recebo. vitória, de vitória. Para Amém. Suzana, sentindo sua falta lá no curso. Gabriel estava com dengue. Aí não deu para Eita. eu ir. Semana que Tá vem eu vou. melhor? Tá, graças a Deus. Sábado eu tô lá, se Deus quiser. Amém. Amém. Suzana, é bom ver o seu rostinho. Vamos então Igualmente. começar. Suzana, como que tá sua mãe, minha filha? Tá tudo bem? Graças a Deus ela está bem melhor. Ela foi ao médico semana passada. Os exames dela estão bem melhores, todas as taxas. Glória a Deus, o Senhor tem ouvido a nossa oração. Sou muito grata a Ele, a vocês. Muito obrigada, ela está bem. Amém. E também melhoras para o Gabriel. Nós sabemos que está aí todo Obrigada. mundo sendo bombardeado ainda com essa dengue, né? Vamos orar para a gente iniciar, Suzana? Nos abençoe com a sua oração, aquilo que Deus colocar no seu coração nesta manhã, para a gente Amém. começar. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade, porque sabemos que não foi nós que te escolhemos. O Senhor nos escolheu. E nós hoje podemos estar aqui para aprendermos a tua palavra, para sermos bênçãos, Pai querido, na vida uma das outras. Que as nossas mentes sejam abertas, que a tua palavra flua, meu Deus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que é fruto de lábios que confessam o teu nome, Jesus. Para a honra e para a glória do teu nome, entra na casa de cada uma das rosas, Pai querido, que estão aqui, das que não puderam estar presentes, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, tudo coopera para o seu bem, Pai, tudo coopera para o nosso bem, aliás. Então, que a tua palavra, Pai, que é viva, que a tua palavra, Pai querido, que nos enche, venha estar presente em cada dia de nossas vidas. Em teu nome eu oro, Pai. Amém. Aleluia. Eu não vou aprofundar muito hoje, e vou dar um tempo, um espaço para a Márcia finalizar com a oração dos alvos e orar por nós, pela nossa nação, porque muitos, né, estão tão cheios de si, tão cheios da verdade, né? Então, ontem eu tive um momento de estudo e veio muito falando sobre o Deus Espírito Santo, o Espírito de Deus. E vocês viram, né, que no áudio que eu mandei, falou que eu estou assim, aprendendo muito nesses áudios sobre a leitura do livro de Salmos. E lá eu fiquei tão impressionada que Deus está pedindo que é uma lei, ele declarou uma lei para o povo de Israel, que era para eles cantar com alegria a Deus, que era o defensor dele. Mas depois ele fala que o povo era tão desobediente, que ele falou assim, mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não obedeceu. Então, o que nós pedimos, né, que nós continuamos pedindo, que Deus, Espírito Santo, treine os nossos ouvidos. Meninas, eu vou pedir vocês, se travar na hora que da minha fala, vocês me ajudem, que eu vou repetindo, tá? Que no celular tem hora que ele está travando. Então, o Senhor está pedindo, em tempos difíceis, é para a gente adorar, cantar hinos, louvar, mas ele falou que da desobediência do povo, falou, olha, o povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu. E hoje nós encontramos como esse povo aqui. Nós vamos falar hoje um pouco, que é muito profundo, é maravilhoso, sobre o Espírito de Deus. Eu gosto muito daquele hino daquela cantora, ela fala, vem,
Eu até postei ontem nos stories que se, como você gosta tanto de uma música, ela some, né? Ele fala assim: venha com teu espírito sobre a nação, sobre nós em particular, né? Aí fala que o povo não quis obedecer. Ele falou: tá bom, já que vocês não querem me obedecer, eu vou deixar que vocês andem pelos seus caminhos de teimosia. E quando nós falamos de liberdade responsável, que nós temos liberdade para falar o que quiser, para se pronunciar, depois nós vamos falar, terça-feira que vem, sobre essa falar o que quiser, né? Que eu já peguei 3 testemunhos de pessoas que me disseram sobre esse desconforto das pessoas que estão cheias de razão e querer falar, né? Aí é que fala que Deus deixou, o salmista falou assim, que Deus falou: então, já que vocês não querem me obedecer, vou deixar que vocês andem pelos seus caminhos de teimosia e fazer o que vocês quiserem, né? Aí lá Paulo escreve, eu não sei aonde, que ele fala assim, que Deus atendeu o desejo do coração dos homens, né? Que era o desejo de desobedecer, então eles ficaram cativos naquilo. Eu falei: então é isso que vocês querem? Mas isso a gente não está voltado aqui para falar sobre uma nação, não estamos aqui focados em falar em nós, porque cada um que representa uma nação. Se eu melhorar como pessoa, se eu refletir na minha ignorância, na minha teimosia, mas eu quero persistir naquilo, eu quero insistir, o que vai acontecer? Eu não vou ter sucesso. Eu não vou ter sucesso. Então, ali falava de uma nação, e pode referir-se a nós também. Então, o Senhor está nos corrigindo e alertando o que aconteceu com o povo de Israel. Mas aí nós voltamos aqui, que eu falei para vocês ontem de Gálatas, né? Por que eu fui lá nos Salmos que eu li ontem para vocês, que eu mandei o áudio? Porque temos essa liberdade. Essa liberdade, às vezes a gente fala assim, nossa, uma liberdade responsável, e as pessoas continuam na teimosia, né? Aí a Márcia colocou lá em Romanos 2, né? Fala que Deus vai atender a vontade do coração deles. Vocês viram? Às vezes a gente está tão com a má interpretação, uma interpretação tão confusa, uma interpretação enganosa, né? É uma falsa interpretação, que às vezes eu estou na teimosia e estou pedindo a bênção de Deus sobre essa teimosia. Então, eu voltei lá para falar para vocês do livro de Salmos, porque é a liberdade. Eu tenho essa liberdade. Mas Deus fala dessa liberdade responsável. Então, eu desejei incluir para vocês aqui, para a gente ficar firme nessa liberdade nessa semana, mas com a mente consciente, com a interpretação consciente, através do Deus Espírito Santo. Aí, lá fala assim, né? Depois nós entramos lá em Gálatas. Paulo fala em Efésios. Vocês lembram que eu sempre cito Efésios capítulo 1, 17, fala que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento. Lá Paulo estava pedindo a Deus que lhe desse um conhecimento mais profundo de Deus, ou mais um conhecimento mais profundo dele. Porque quando eu busco Deus, e eu peço seu Espírito vir sobre mim com sabedoria e revelação, eu caminho nessa liberdade responsável. Eu caminho. Então, Paulo pedia isso. Deus, Espírito Santo, abra os olhos do nosso entendimento. Aí eu fui aprofundar. Ontem eu fiquei 1 hora estudando sobre isso e ouvindo o áudio fala: abrir os olhos do nosso entendimento é da nossa alma. Nesses últimos dias, nós precisamos pedir isso. Abra os olhos do meu entendimento, da minha alma, Senhor. O que está acontecendo? Eu não quero ser como o povo de Israel. Eu não quero que o Senhor me deixe na minha teimosia, que eu faça o que eu muito bem quiser, né? Pode-se dizer, o que eu queira, né? E Efésios 1,18 fala: Deus nos iluminará por meio do Espírito humano. Deus vai iluminar a Suzana por meio do espírito dela. Mas aí a Suzana ela tem que entender o que é andar com Deus, o que é andar no espírito, o que é dar manutenção nesta liberdade.
Aí Paulo fala assim, esperança do seu chamado. Lá no final ele fala, esperança. Que esperança é essa? Porque nós somos aceitos, nós somos filhos. Vocês lembram, semana passada eu falei, filhos fica entre a família, escravo não fica no seio da família. Se eu sou filha, eu participo de tudo com o pai, com a família real. Então, filhas, e Gálatas capítulo 1, verso 4 fala, né, confirmando, abra os olhos do nosso entendimento. Há algumas pessoas que estão perturbando, querendo mudar o evangelho de Cristo. Então, quando Paulo falou, abra os olhos do nosso entendimento, é para a nossa realidade hoje. Como que nós estamos sendo perturbadas? Pessoas querem mudar o evangelho de Cristo, querem pôr uma formatação diferente no evangelho de Cristo e quer fazer você acreditar. E quando nós vimos lá o que Pedro nos ensina, o que tem que acrescentar na nossa fé, que já foi dito isso aqui, né? Ele fala da bondade, né? Depois ele fala acrescentar devoção a Deus, domínio próprio, várias outras coisas na lista de Pedro, né? Então, abra os olhos do nosso entendimento. Olhos são abertos e depois iluminados. Então, a Márcia vai fazer uma oração para nós. Nós somos nação. Cada uma aqui representa uma nação. Deus sabe qual é a dificuldade de cada uma no dia de hoje. Eu não sei o que veio te bombardear, como que você levantou hoje, mas o Senhor quer nos fortalecer para que venhamos nos posicionar diante dessa nação também. Diante dessa nação, com pessoas com uma interpretação consciente, com uma pessoa que entendeu o propósito do Evangelho. Igual ontem eu falei, nós não temos tempo, Suzana, quem tiver mais aí, a Sejane, nós não temos tempo para desperdiçar energia útil. Há muito o que fazer, a Márcia sabe disso. Assim, há muito o que fazer e o nosso tempo é pouco. O nosso tempo é pouco. Então, andar no Espírito, quando eu entendo liberdade responsável, eu ando no Espírito de Deus. E aqui fala que primeiro, olha só, os meus olhos serão abertos e depois que será iluminado. Então, quando eu falo, haja luz, vocês lembram? Haja luz, que todos meus olhos sejam iluminados, haja luz nos meus olhos, e assim todo o meu corpo será iluminado. Porque se os meus olhos serão abertos hoje, que a gente não, nós não temos certeza de. Hoje nós temos certeza, a bênção é para hoje, amanhã nós não temos. E depois os meus olhos serão abertos, os meus olhos serão iluminados. Eu vou ficar desejosa, eu vou entender o que é liberdade responsável, o que Deus está falando nesses últimos dias, e a igreja está interdita, distraída, eu estou falando de igreja individual, está distraída e sendo que o Deus Espírito Santo está chamando. Ele está tocando o chofar, um dia o Senhor falou, eu estou tocando o chofar. O chofar é para despertar a igreja do sono, para entender que os olhos têm que ser abertos, a luz tem que vir para iluminar meus olhos, para que eu veja o sobrenatural de Deus. Não eu veja o natural do homem, né? E assim todo o meu corpo será iluminado, para que saiba como são as maravilhosas e as bênçãos que Deus prometeu. Ele prometeu, ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele fez promessas para mim, para cada uma aqui. E como é grande o poder de Deus que age em cada uma. Vocês lembram em Efésios? Fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que cada uma aqui possa pensar, possa pedir, de acordo com o poder que atua em vocês. É o Deus Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele está iluminando a nossa alma, a nossa consciência, a nossa interpretação, mas eu preciso entender o que é andar no Espírito. Liberdade responsável é andar pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, 14 fala: Deus irá orientar-nos por meio do nosso Espírito. Deus guiará você pelo seu Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Qual que é a promessa para hoje, Suzana? Para todas que estão aí, Márcia? Que ele vai orientar o espírito de cada um aqui. Amém. Através do seu espírito, nós seremos guiadas.
Então, essa conexão de andar em liberdade responsável, de andar em espírito, andar, né, em espírito, andar com. Está faltando aqui a palavra. Andar em espírito e o andar no Espírito de Deus é entender quem é que vai te orientar hoje. Então, lá em Gálatas 5 fala: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Amém. Se eu pertenço a Jesus Cristo, eu entendo o que é esse chamado, essa esperança. Eu fui eleita, né? Eu fui eleita filha, a minha natureza humana, ela tem que ser crucificada. É todos os dias, o andar no Espírito de Deus é entender. Eu vivo uma liberdade responsável porque eu estou crucificando a minha natureza humana. O Espírito de Deus dirige o meu modo de vida. Uma igreja moderna hoje, então, nós precisamos chamar pelo Espírito de Deus para dirigir o nosso modo de vida. Ele nos aconselha. Então, aqui ele ainda fala assim, ó, o conselho é: deixe que o Deus Espírito Santo dirija a vida de vocês. Então, terceiro dia da semana, Deus Espírito Santo está falando: deixe que eu dirija a vida de vocês. Vocês não obedeçam os desejos da sua natureza humana. Deixa que eu dirija a vida de vocês. Não obedeça à natureza humana, o seu achismo, o seu intelectual. Eu sei mais, eu estou com a razão. Não. Deixe que eu dirija a vida de vocês. Se falte sabedoria para hoje, que é o que mais está nos faltando, eu sei que não é fácil. Se está faltando sabedoria, ele fala lá em Tiago: Deus, Espírito Santo, ele é sabedoria. Então peça sabedoria. É fé e sabedoria andam de mãos juntas. Então, entender liberdade responsável é andar em espírito, andar no Espírito de Deus. Amém? Amém? Estamos aqui, todas Amém. juntinhas. Estamos aqui Então, todas com... terminando aqui. Fala, Márcia. Estamos aqui todas com o áudio desligado. Mas... Amém. Então, eu gosto muito de dizer algo, que o Deus Espírito Santo está arvorando, ou arvorará a bandeira, está lá escrito em Isaías 59, se eu não me engano. Para o dia de hoje, nós estamos aqui crendo e querendo conhecer mais o Espírito de Deus, andar no Espírito de Deus, crucificar a minha natureza humana, que não é fácil. A minha fé precisa andar com sabedoria, mas a sabedoria e o conhecimento que vem de Deus. Não é meu achismo, não é querendo mudar o evangelho. Então, quando fala que Deus, Espírito Santo, ele levanta a bandeira, porque fala assim que é um estandarte, porque o inimigo ele está vindo contra nós como correntes de água suja. Minha mãe fala, se a gente tivesse uma visão de raio-x para ver o que o inimigo está planejando contra a humanidade, não é só contra o povo de Deus, não. Mas é em nós que somos os filhos da luz, levanta, brilha, filhos da luz, para entender o que é andar no Espírito, para ter revelação do alto, sabedoria do alto, porque o inimigo está vindo contra nós. Então nós temos que buscar pelo Deus Espírito Santo falar: levanta o seu estandarte, balance esse vento dessa bandeira e dá um golpe final e destrói esse diabo que quer trazer falsa interpretação para cada igreja aqui que representa, para cada um que representa uma nação. Então vamos lá, Deus, Espírito Santo é consolador para você nesta manhã. Eu não sei o que está acontecendo. Chame por ele. Fala: eu preciso conhecer mais esse Deus, Espírito Santo, porque sozinho eu não estou dando conta. Eu não tenho sabedoria. Eu não me sinto consolada. E fala que ele está hoje querendo nos ensinar em todas as coisas, Sejam. E também o que eu acho lindo, que ele nos ensina e depois ele faz nos lembrar do que ele ensinou. Mas eu preciso ter intimidade com Deus Espírito Santo. Numa era tão confusa, de pessoas tão cheias de si, homens amantes de si,
numa ignorância terrível. É o que nós precisamos. Nos ensina, Deus Espírito Santo. Deus vai te mostrar. Deus Espírito Santo vai te mostrar o que você deve fazer hoje. Eu não sei o que eu devo fazer. Eu sei o que minha carne quer fazer. Que Deus nos livra da nossa vontade, que venhamos, né, viver a vontade de Deus. O buscar, hoje Deus tem falado, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Precisamos estar famintos da presença do Deus Espírito Santo, buscar Ele, render é submissão, estar submisso ao Deus Espírito Santo. Aí começa o processo de santificação e nós vamos entender a caminhada de liberdade responsável. Só Deus Espírito Santo nos enche de esperança e amor. Eu sei que é tão difícil falar isso para vocês, mas nós estamos vivendo um momento que quando você fala de esperança, as pessoas têm esperança no outro, alguém que pode nos ajudar. Quando falamos de amor, é difícil amar. Mas eu sei que o único que pode trazer essa esperança no seu coração, não sei o que está acontecendo, no meu também, é só Deus Espírito Santo, é buscar por Ele, entrar para o seu quarto e ficar ali, ó, eu quero te conhecer. Deus Espírito Santo, eu quero sentir esse fogo, essa nuvem de glória, essa coluna de fogo, eu quero sentir meu corpo sendo arrebatado, mas eu preciso receber uma bênção da esperança, eu preciso receber amor, porque meu coração não tem, meu coração esgotou, porque o amor de Deus que vem sobre nós não esgota, mas todo dia precisamos receber este amor, porque não é fácil conviver com pessoas tão diferentes de nós, que nós somos uma nação e temos várias nações ao nosso redor. Então eu termino aqui falando para vocês, no caminho da liberdade responsável, Deus Espírito Santo nos ensina a verdade. A verdade. Mas eu preciso ir em águas mais profundas. Eu preciso conhecer quem é Deus Espírito Santo, porque Ele nos livra da confusão deste século. Ele nos traz revelação e sabedoria para você entender como está a atmosfera. Aí você fala, me leva. Que a água, eu não sei onde que fala lá, esqueci, não sei se Ezequiel fala, que a água bateu no joelho, depois foi subindo. Teve um momento, né, que ele viu que a água cobriu, que a presença do Espírito ia envolver no Espírito, que ele não conseguia mais, né, caminhar, ele deixou ser levado pela água. É você se entregar na presença do Deus Espírito Santo e deixar Ele te conduzir nesta água onde traz refrigério e onde te abastece e onde vem o revestimento para o dia de hoje. E era isso que o Senhor falou em meu coração, que vocês possam pedir mais, que possam se aprofundar mais, conhecer mais quem é o Deus Espírito Santo. Porque somente Ele que pode me convencer, te convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Amém? Márcia, Amém. que você faça essa oração que Deus colocou no seu coração. Que vocês, meninas, olhem para a rocha. Eu tenho falado isso nos áudios. Olhe para a rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Foi de lá que nós fomos cortadas. Estude o que é a substância da rocha. Se vocês veem da rocha, estão olhando para a rocha, estão ligadas com Cristo, e vocês sabem o que é liberdade responsável, vocês são sustentadas por toda a substância que tem na rocha. E a rocha é Cristo. Então, que nós possamos, no dia de hoje, receber tudo que Cristo tem de substância, de poder, para a gente terminar este mês e estar com o coração esperançoso em Deus. Amém? Então, até terça-feira que vem, se Jesus não voltar. Márcia, com você, para a gente orar. Amém, Jesus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. É Ezequiel mesmo que ele mergulha, né? Que nós possamos mergulhar no Espírito, mergulhar na palavra, né? Nos momentos de dificuldade, que nós não venhamos ficar como aqueles doentes que ficavam
lá no tanque. Muitos, assim como aquele que Jesus curou, que ele ficou tanto tempo ali, sempre falando, não tem quem me ajude, não tem quem me ajude. E ali ele via as pessoas pularem na água, né? Ele via as pessoas mergulharem. E muitas vezes nós ficamos assim, né? Só nos lamentando, e o tempo está passando, o tempo está passando, e a gente não vê acontecer o milagre na nossa vida, né? Então, que nós possamos mergulhar, e entender que o anjo estava lá, né? O anjo do milagre estava lá e que ele poderia encher todo o ambiente, não só o tanque, né? Então, assim, às vezes a gente se apega àquilo que nos foi dito, né? Meu pai disse, minha avó, minha tataravó me disse isso e é assim que tem que ser, né? E a gente não pode se apegar a essas falsas narrativas e deixar que o milagre, impedir que o milagre aconteça em nossas vidas, né? Então, que nós possamos, como nação santa, geração eleita, nos sentir assim, né? A Ivaneide disse que nós somos nação e que outras nações possam olhar para a gente, mesmo a gente se sentindo tão impotente, tão fraca. Esses dias eu estava conversando com meu filho sobre isso, que as pessoas olham e vê força em mim, falam, nossa, eu quero ser como você, ai, quando eu crescer eu quero ser como você, e eu falo, eu não me vejo dessa forma, né? E, e se nós não nos vermos em Cristo, nós sempre nos veremos como gafanhoto, eu já falei isso, né? Então, é todo dia, todos os dias a gente tem que renovar, abastecer o nosso óleo, porque a gente usa, né? Então, se a gente for só tirando, tirando, tirando e não depositando, a gente vai, no dia, no momento em que o noivo vier, nós estaremos sem azeite na nossa botija. E sem azeite, a gente se sente impotente. A gente não se vê como Deus nos vê, né? Então, que nós possamos mudar a nossa visão, pedir o Espírito Santo mesmo que venha abrir os olhos do nosso entendimento para nós nos vermos como nação santa, geração eleita, escolhida, né? E não escravos e gafanhotos, como o povo de Israel se via, né? Então, que nós possamos sim pedir ao Senhor essa graça para as nossas vidas. Então, nós vamos orar, engrandecer o Senhor e estar orando pelos alvos, né? E orando por nós como nação santa. Pai querido, neste momento, Deus, estou aqui. Estou maravilhada, Senhor, pela tua palavra. Estou agradecida, Pai, pelo que o Senhor tem feito em minha vida, pelo que o Senhor tem feito em cada coração nesta manhã. Essa palavra, Senhor, tem ido de encontro, Senhor, às necessidades, e sei que as demais que irão assistir depois também serão saciadas, meu Deus. E neste momento, Pai, quero pedir, Espírito Santo, que venha sim abrir os nossos olhos, Deus, como está escrito, Senhor Jesus, em Efésios, ó Pai. Que o Senhor ilumina os nossos olhos com entendimento, para a gente saber qual é a esperança da nossa vocação e as riquezas da glória que o Senhor preparou para nós como nação santa, como geração eleita e escolhida, sacerdócio real. Que nós possamos sentir isso, Senhor. Que nós possamos ler a Tua palavra, Senhor, e acreditar, Jesus, que essa palavra não fique apenas nessas páginas amareladas e antigas,
mas que essa palavra possa saltar, Senhor, para dentro do meu coração, que essa palavra possa encher, Senhor, meu entendimento, encher, Senhor, a minha vida, que eu possa, Senhor, agir como tal, Senhor, que nós possamos deixar de lado, Senhor, as falsas narrativas, Deus. Quantas vezes nós já ouvimos, Senhor, que não iríamos conseguir, e deixamos, Pai, que essas palavras, Senhor, se enraizassem em nossos corações, mas que nós possamos ouvir o que a Tua palavra nos diz, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, sentir, Senhor, que somos herdeiras e co-herdeiras com Cristo. Que nós possamos nos ver, papai, através da cruz, que nós possamos nos ver como o Senhor nos vê, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nessa manhã, o Senhor venha trazer luz aos nossos pensamentos, ó Pai. Que nós possamos entender a nossa identidade espiritual e que nós possamos entender, Senhor, a nossa liberdade, que nós possamos usar a liberdade que o Senhor nos deu, Senhor, uma liberdade responsável, que nós não venhamos usar a nossa liberdade para libertinagem, Senhor. Ó Espírito Santo, que nós, papai, como nação santa, possamos influenciar outras pessoas, Pai. Que as pessoas possam olhar para a gente, Senhor, mesmo em momentos difíceis, ó Deus, na qual todas nós passamos, Pai, sendo elas emocionais, físicas, espirituais, financeiras, onde for, Senhor, a área em que temos deficiência, Pai, mas que nós sempre acreditamos que o Senhor faz, que o Senhor pode, que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos, sonhamos ou pensamos, Pai. E crendo nisso, nós avançamos com esperança, Pai, e que outras pessoas vejam isso, Pai amado. Oh, Senhor, e que muitas pessoas possam, Senhor, dizer: eu quero ser como você. Porque, Senhor, nós temos esperanças, estamos agarradas em Ti, Senhor Jesus Cristo, e passamos pela luta, Senhor, dando glória a Deus, ó Pai. Que isso não seja jargão, que isso não seja apenas uma estrofe de uma música, Pai, mas que seja real, que seja verdadeiro, Senhor, que nós possamos entoar louvores em gratidão a Ti, Senhor, porque sabemos que nesse momento de dificuldade em que cada um está passando, o Senhor está nos carregando no colo, o Senhor está nos sustentando, Pai. Como o Senhor disse para Davi, que no leito da enfermidade ele afofa a cama. Oh, Jesus, que nós possamos acreditar nisso, que nós possamos acreditar que nos momentos mais difíceis o Senhor está conosco, Senhor. Oh, meu Deus, e neste momento eu entrego a Ti, Senhor, esses alvos de oração, esses pedidos, Deus. Aqui, Senhor, nessa lista estamos em pedido de oração pelo Evaldo, Pai. Que o Senhor venha iluminar a sua mente, ó Deus, que ele possa entender e saber quem ele é em Ti, ó Deus. Pai querido, me inclua, Senhor, neste pedido, Senhor, em prol da minha defesa de TCC, ó Deus. Que o Senhor venha, papai querido, me fazer lembrar, ó Deus, aquilo que eu estudei, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. Queremos também orar, Senhor, pela Ana Paula, Pai. Que o Senhor venha cuidar dessa gestação. O Daniel, Senhor, que está com câncer. Nós cremos no seu agir, nós cremos no seu poder, papai querido. Deus, também queremos apresentar, Senhor, o Guilherme. Ele está com leucemia, Senhor Jesus. Pai, o que é uma leucemia para ti que ressuscita mortos? O que é câncer para ti, Senhor, que ressuscita mortos, ó Deus? Queremos também orar, Senhor, pela Francisca, Pai. Oh, Jesus querido, que o Senhor venha desentupir, Senhor, essa válvula desse coração, Pai. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, os muitos pedidos de oração por motivos de enfermidade, Senhor. Nós temos aqui, Senhor, uma lista, Pai, com muitas pessoas, ó Deus, mas nós cremos que o Senhor conhece cada uma delas.
Nós cremos, Senhor, que o Senhor está com cada uma delas sustentando, afofando o leito de enfermidade, como Davi diz, ó Pai. Ó Senhor, e nós cremos, Pai, que no momento certo o teu nome será glorificado através dessas vidas, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Queremos também orar, Senhor, pela nação brasileira, Jesus. Estamos em momentos difíceis, Senhor. Estamos em momento, ó Pai, que está havendo uma guerra espiritual, uma guerra, Senhor, de ideias, ó Pai, confrontos, ó Deus, dentro do teu povo, Senhor, no meio do teu povo. Está havendo confrontos uns com os outros, ó Pai, por partidarismo, Senhor Jesus Cristo. Pai querido, e neste momento queremos pedir que o Senhor venha abrir os olhos da nação brasileira. Meu Deus, iluminar os olhos do entendimento, Senhor, da nação brasileira, Pai, para tomar a decisão, Senhor Jesus Cristo. Ô Espírito Santo, neste momento, Pai, queremos orar, Senhor, pela nação de Israel. Queremos orar, Senhor, pela nação de Israel, que haja paz, ó Deus. Que nós possamos todos os dias, Deus, lembrar da nação de Israel, ó Pai, e orar pela paz, ó Deus de Jerusalém, e orar pela paz de todas as nações, ó Deus, que nós necessitamos como povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Precisamos da tua paz, precisamos do teu refúgio, precisamos do teu socorro, Pai. Em nome de Jesus, eu te exalto, eu te glorifico para a glória do Senhor, ó Deus. Obrigada, Jesus, por este momento, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada uma das tuas filhas que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Vaneide. Quantos minutos que falta? 2. 2 minutos? Amém, meninas. Que Deus Espírito Santo, Ele está aí, é só você pedir, Ele vai te dar sabedoria, seja o que você, a decisão que você tomará hoje, né? Que você continue orando, intercedendo pela nossa nação, como a Márcia já concluiu na oração. Eu sei que Deus é poderoso, é o Deus vencedor. Aconteça o que acontecer, é Deus que governa, é Deus. E a própria palavra de Deus fala que nós temos que obedecer às autoridades, né? Mas quem fala isso, eu li ontem, até esqueci, foi Ford que falou, que ele fala que se eu focar no obstáculo, eu não vou conseguir, né? Se eu ver os obstáculos, eu não vou focar no alvo. Então, se hoje tudo que está acontecendo, você tirar o seu olhar de Deus e focar só no que está acontecendo no Brasil ou diante da circunstância da sua vida, você vai ver a dificuldade, você vai fraquejar. Então, não desvie os seus olhos, diz, eleva os meus olhos para o alto, de lá que vem o meu. Fala aí, Suzana. Meu socorro. Meu socorro. Nosso socorro. Glória Então, nosso se socorro. Ford, né, um sucesso daquele, falou, não olha para os obstáculos. Ele já tinha lido a Bíblia, não olhe, não tire o seu olhar do alvo. O seu alvo é Jesus. Fala, olha, meu alvo é Jesus, eu olho para a rocha, eu volto para a rocha, o meu fundamento é a rocha, e você sabe que a sua vida está na mão do Deus Todo-Poderoso, no Deus que tem uma aliança com vocês. Eu termino aqui, né, que eu até pus nos stories e eu falei que num relacionamento entre eu e vocês e entre nós e Deus, tem algo que até esqueci aqui, tem algo que é muito íntimo. O que que é um relacionamento? O que que consolida um relacionamento? É uma aliança. Então, seja Deus tem uma aliança com você, você tem uma aliança com Ele, cada um aqui tem uma aliança em intimidade. Então, receba no dia de hoje essa maravilhosa graça que nos chama a mudar,